Olá pessoal, meu nome é Ananias Rebouças, estou aqui com o Gustavo do iLib, iniciando mais um podcast da Secran, que é Contabilizando Sucesso, e trazendo aqui o nosso grande amigo convidado de hoje, Rafael Figueiredo. Exatamente. Rafael, ele é sócio da Tecla T, uma empresa de tecnologia especializada em outsourcing, que é de profissionais de TI. Conta um pouquinho da sua história aí, Rafael. Show de bola. Galera, obrigadão pelo convite. Sou viciado em podcast, adoro. A gente tem um projetinho, embrionário lá na Tecla T. O nosso lá tenta puxar um pouquinho pro viés da tecnologia, a nossa praia, a gente é viciado nisso aí. Cara, show de bola, pô. Obrigado pela oportunidade. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, que é essa loucura, né? E cara, é muito doido. E a Tecla T, ela nasce em novembro de 2019. 3 meses depois, novo, né? a gente tem do nada um Covid e que, assim, eu já emendando um pouquinho na minha história, não tenho pai empresário nem mãe empresária. Minha primeira jornada empreendendo, cara, foi a Tecla T. E com 3 meses eu me vi, putz, cara, e agora? O mercado fechou, eu não sabia se seria bom, se seria ruim. No final foi muito bom pra gente, mas é isso, cara. A gente começou em 2019, ontem, e viemos disso. É moleza, legal, cara. Sem problema aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é de Fortaleza? Sou de Fortaleza, cara. Cearense. E quando tu fala, assim, a Tecla T é uma empresa de tecnologia, tá certo? Sim. E você é formado nessa área de tecnologia. Conta um pouco dessa história. Eu sou engenheiro de computação, me formei na Universidade de Fortaleza. É engraçado, cara, que eu sempre tive contato com tecnologia dentro de casa. Meus pais sempre gostaram, meus tios, primos, a gente sempre brincava. Mas eu decidi fazer engenharia de computação, cara, 1 mês antes do vestibular. Passei minha vida toda achando que vou fazer direito, por interferência da família. Cara, e aí, na reta final do vestibular, descobri, putz, cara, essa área aqui tá começando, tá chegando uns projetos aqui pro Brasil, parece que dá para ganhar dinheiro com isso, não é só um hobby, vou estudar mais. E aí passei no primeiro vestibular em ciência da computação, e aí eu não sabia a diferença de ciência para engenharia, e aí eu falei, cara, acho que a engenharia de computação, ela tem o que a ciência tem um pouquinho mais, vou fazer essa. E aí fiz, me formei, fui desenvolvedor por muitos anos, me mudo para São Paulo, trabalho em multinacionais, vivi muito essa experiência da terceirização, então eu fui um profissional alocado, então hoje é legal ter uma empresa que aloca profissionais, a gente trabalha com outsourcing, porque eu fui esse cara alocado, eu sei o que era dor para mim, qual era a dificuldade de estar dentro de uma outra empresa que, cara, tu não é um funcionário daquela empresa, tu é um parceiro que está ali, tu não tem os benefícios que aquele cara tem, é desafiador. E aí eu falei, putz, cara, eu acho que dá para fazer de uma forma diferente, vou estruturar a Tecla T. Cara, sei lá, passei acho que uns 2 anos tentando desenhar como seria esse modelo. Juntei ali, cara, sei lá, uns 25 mil reais, 30 mil reais, grande cheque especial. Falei pra minha esposa, minha namorada desde o colégio, a gente tá junto já faz 15 anos agora. E aí, topa o desafio? Ela, tamo junto. Cara, a gente tinha ali, sei lá, 6 meses de reserva e abrimos a Tecla T. Foi na cara e na coragem. Cara e coragem, bicho. Cara e coragem. Ei, Rafael, quer dizer que tu começou em 2019, então é uma empresa que tem 4 anos. 4 anos, acabamos de fazer. 1º de novembro eu conto como dia 1 da Tecla T. Foi o dia que a gente entrou na nossa primeira sede, tínhamos o primeiro colaborador, dia 1º de novembro de 2019. Então, só para vocês entenderem, a empresa Tecla T é uma empresa de locação de mão de obra. É isso aí. Mas voltado à TI. Uhum. E assim, a Tecla T é uma empresa que hoje tem mais de 300 funcionários. E somos hoje quase 400 colaboradores, somando todas as nossas frentes internacionais, nacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E é isso, cara. Desafio. São profissionais ligados à tecnologia, sejam eles desenvolvedores, sejam eles designers, gerentes de projetos. Cara, do que você imaginar, tem tecnologia e profissional trabalhando hoje com a gente. É a mão de obra mais fácil de se lidar. Moleza. É moleza. Que não tem mimimi, né? Tem nada. A gente até fez um podcast recentemente, né, tratando de outra empresa de tecnologia, e a gente está tratando justamente sobre isso, a questão da mão de obra relacionada à área de tecnologia. E a cultura dessa galera, né, dessa turma, é totalmente diferente do que a gente tem nesses aspectos tradicionais. Perfeito. Que é o cara que trabalha 44 horas, tem que estar internamente na empresa, todo fardadinho lá. E assim, com certeza é uma pegada que vem lá do Vale do Silício, a galera lá de fora para cá. Conta aí como é que é ser patrão de 400 colaboradores que ficam
trabalhando dentro das empresas dos teus clientes? Cara, desafiador. Eu acho que todas as terceirizações elas são complexas. A gente tem aspectos semelhantes de toda terceirização, que é o teu colaborador, ele não está no teu ambiente, esse cara não usa um crachá teu muitas vezes, esse cara às vezes nem tem um e-mail teu. Então toda a identidade visual por padrão vem do cliente, então tu tem uma dificuldade de comunicação, esse cara não vive a cultura do teu escritório, ele vive a cultura do escritório do teu cliente. Então entra um pouquinho do nosso pé de tentar também zelar por isso. Cara, cliente, me dá um espaço, deixa eu tentar formar aqui um ambiente legal. Eu entendo como essa galera gosta de trabalhar, então me dá a oportunidade de conduzir de uma forma legal, porque vai ser bom para você, esse cara não vai sair, esse cara fica também com a gente mais tempo. Então a gente tem um terminho que está muito em moda, cara, que é o turnover, essa galera que entra e sai. É um número que a gente precisa sempre estar de olho, mas é muito desafiador. E a gente, lá na Tecla T, sempre comenta. Não tem segmento que a gente elimina, então brinco sempre. O pessoal da funerária deve até já não gostar de mim, que eu uso sempre esse exemplo. Cara, de uma funerária é uma indústria que a gente aloca profissionais hoje. Então, faz sentido para a gente. Essas empresas têm em comum que elas não são empresas de tecnologia, mas elas precisam de projetos de tecnologia. Como é que você chega hoje na oficina e você diz assim, não, tá bom, então eu não quero mais um sistema não, eu vou tirar num papelzinho aqui. Não vai. Essa empresa... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Deu aquele bombonzinho ali, cara, já era. E o desafio é exatamente esse. A gente hoje lida com profissionais que com o boom, já era bem valorizado, mas com o boom de pandemia surgiu muita oportunidade internacional, muita oportunidade que o Sudeste chegou para a gente e começou a ofertar as mesmas condições. E o cara hoje não precisa ter o custo de vida do Sudeste, ele continua morando aqui. E então você se vê hoje com garotada de 18, 20 anos, o cara ganha um salário hoje de um gerente de banco, tranquilamente, o cara está em casa, ele trabalha de onde ele quiser, ele trabalha de pijama em casa, faz o horário dele e vamos lá. Isso aí ainda não é garantia que esse cara vai ficar contigo. Legal. Se tu não me entregar para esse cara um projeto que encante ele, que brilhe o olho dele, que de alguma forma ele se sinta, aí vem o lado artístico, que é o desafio. Se esse cara não se sentir motivado com isso, cara, ele não vai ficar. A Tecla T começou o pezinho dela internacional pensando nisso, tá bom, a gente é uma empresa cearense, eu não tenho como mudar isso, a gente hoje tem outros braços, mas beleza, começamos aqui, eu sou cearense, eu defendo muito a nossa bandeira aqui, tá bom, então como é que eu não perco os talentos? Cara, eu tenho que trazer projeto internacional. Tem até um ponto importante, né? Porque normalmente quando se fala de tecnologia, fala de mão de obra de tecnologia, tá mais no Sudeste. Mais no Sudeste. Então tu quebrou o paradigma total, dizendo assim, o Nordeste tem uma turma boa para se trabalhar em tecnologia, né? Pra caramba. E hoje você está em 16 estados e em 3 países. É isso. Aí uma pergunta que eu queria te fazer. Tu tem mais ou menos 400 colaboradores, né? Todos são no Nordeste ou está espalhado Brasil afora? Cara, está espalhado no mundo. Está espalhado no mundo. A gente fez uma campanha agora legal, vai sair nas nossas redes sociais em breve. Cara, que nacionalidade tem na Tecla T? Então, a gente tem hoje peruano, boliviano, colombiano, peruano, boliviano, angolano, português e brasileiro. Então, tem uma mistura legal. Realmente, hoje não tem mais fronteiras. Antes da pandemia, nesses mesezinhos antes aí da história da Tecla T, antes de pandemia, cara, eram mais desafiadores. Os clientes tinham uma resistência maior com o híbrido ou com o remoto. Hoje é muito mais fácil. Hoje eles já entendem o benefício disso. Então, por exemplo, quando a gente entrou no Apvida, e hoje a gente é o maior fornecedor de tecnologia do Apvida, cara, e ele é o maior operador de saúde da América Latina, então a gente fica super orgulhoso por isso. Cara, todo mundo presencial. Todo mundo presencial. Eu tinha que encontrar pessoas que topassem o desafio de trabalhar alocados, presenciais no Apvida, com a tecnologia específica que eles tinham, em 15 dias. É isso aí. O desafio, a brincadeira é essa. Selva, né? A brincadeira é essa. A brincadeira é essa. Eu queria voltar um pouquinho à retrospectiva da história da Tecla T, né? Porque, assim, de fato, hoje, na gestão, também tem o teu irmão, Renan, né? Que, também, infelizmente, por motivo de saúde, não pôde estar aqui. Um grande abraço. Eu queria entender um pouco. O Renan também vem dessa pegada tecnológica, de formação? Como é que se deu a construção dessa liderança, até de sociedade entre vocês, dentro desse projeto? Cara, isso é muito legal, Gustavo, porque... o Renan também é meu irmão, hoje é sócio da Tecla T, ele cuida hoje da parte comercial, meu braço para essa jornada comercial e, obviamente, temos os mesmos pais, então ele também compartilha da mesma forma, os nossos pais não são empresários, meu pai é professor, minha mãe é enfermeira. Então, cara, o que a gente ouviu na nossa infância e adolescência, meu filho, estude, faça concurso público,
tem essa estabilidade e foi totalmente a linha que eu e ele fomos. Totalmente diferente. Eu fui na linha de engenharia de computação, ele foi para a área da engenharia mecânica. Então ele trabalhou em indústrias como a Gerdau, como Interlube e algumas outras empresas. E quando eu abro a Tecla T, só um parênteses antes, e aí por esse costume de casa, os nossos pais ter esse senso de proteção, de querer uma estabilidade para a gente, que eles tiveram e vem vantagem nisso, beleza? A gente teve, por padrão, um costume de, cara, eu vou fazer, mas eu só vou contar quando eu tiver feito. Porque, cara, se eu contar com 3 meses antes que eu vou abrir a Tecla T, cara, são 3 meses que a minha mãe não vai dormir, 3 meses que meu pai não vai dormir, preocupados. E aí, meu filho, como é que vai ser isso? Então, o dia que meus pais souberam que eu abri a Tecla T, foi o dia que ela abriu, dia 1º de novembro. Assim como todo mundo soube, meus pais também souberam. A minha esposa ligou para eles, convidou para fazer um café e descobriram nesse dia. Então, quando eu abro a Tecla T, nem o Renan sabe. O Renan estava no Canadá, o Renan morava no Canadá nesse período, estava fazendo intercâmbio. Ele trabalhava pela Gerdau, mas tirou um tempo de férias, estava no Canadá. E eu abri a Tecla T. Sei lá, durou um mês e pouquinho. O Renan volta pro Brasil, pertinho do Natal. E eu falando, e ele, cara, que doideira foi essa, pô? Abriu uma empresa. Eu falei, cara, abri e eu tô precisando de 12 pessoas para uma determinada área, porque eu acabei de fechar um contrato com a Mob. A Mob foi meu primeiro cliente grande e eu tô precisando de 12 pessoas. Aí ele, cara, eu falei, tu tá doido, pô. Primeiro, eu não tenho grana para te trazer. O Renan já tava super bem na Gerdau, com uma projeção de carreira muito boa. Falei, cara, não tem grana, o projeto não te cabe. E o ponto 2, eu tô segurando uma bronca, cara, que por mim e por a minha esposa, que tá nesse projeto. Apostando nesse projeto. Segurar a bronca dos nossos pais, falando, meu filho, tem seu irmão agora. Cara, não quero. Fui pra casa, a gente terminou de jantar. Renan, não rola, não dá. E aí eu dormi, e aí ele acorda com um textão dele, cara... Porra, eu fiquei encantado com o projeto, tô super feliz que você abriu a empresa. Cara, eu sei que hoje não tem condições de me levar pelo que eu ganho, eu não tô nem aí. Eu vou baixar meu salário, eu topo o que tiver que caber. Esse projeto que a gente tá pegando na Mob, cara, eu vou pra lá. O Renan foi o meu primeiro profissional alocado dentro de um cliente, então foi o Renan. Então eu trago ele nesse formato. Cara, se desempenhou super bem. Acreditou na ideia. Comprou a ideia. Esse meu projeto lá na Mob, cara... A Mob não me conhecia, apostou na gente, eu fiz uma reunião com os caras, vendi a mesma coisa que eu tô contando para vocês. E os caras, tá bom, vamos dar uma chance para eles, vamos ver se dá certo. E deu muito certo, a Mob é meu cliente até hoje. É o primeiro e vem até hoje com a gente. E muito isso também pelo trabalho que o Renan fez dentro do cliente. Então, quando o Renan chega para esse papel... Passou pouco tempo, ficou pequeno lá, a gente via que ele gerava mais valor dentro da base com a gente corporativa, ele sempre gostou também da parte comercial, então eu tocava essa parte comercial sozinho, eu falei, cara, vou te trazer, a gente coloca outra pessoa, e aí o Renan veio assumindo. Foi estruturando o negócio. Foi estruturando, né? E aí o Renan ganha participação de sócio na Tecla T, hoje a gente tem um acordo que a gente investe em algumas startups, a gente tem outros negócios, e a gente sempre está junto como sócio, mas a jornada foi aí, cara, o Renan estava no Canadá, não sabia da Tecla T e começou, encarou essa... Comprou a ideia. Perfeito, bacana. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta, dentro do nicho de mercado, né, que é a locação, né? Vocês têm vários tipos de contratos, né? Sim. Um é a locação da mão de obra e outro é o cara, estou com essa carência aqui de trabalho, você desenvolve, como é que funciona aí a Tecla T? A Tecla T, por mais que eu tivesse experimentado como um profissional terceirizado antes de abrir a Tecla T, ela não começa com esse viés. Ela começa com um viés de ser uma fábrica de software. Naquele momento, ali em 2019, o que a gente queria, primeiro, era projeto. Então, eu queria era projeto para a gente conseguir rodar e colocar nossas ideias para frente. Mas ela chega com o propósito de ser uma casa onde vai desenvolver o que você quiser. Então, eu quero um aplicativo de delivery. Ok, é um projeto que tem começo, meio e fim. Você contrata, eu desenvolvo e te entrego. Software, né? E acabou minha relação contigo aí. Esse era o modelo que eu acreditava. Era, entre aspas, mais fácil, né, de conduzir tudo isso, de vender, o ticket era mais baixo. E legal comentar, eu acabei de falar sobre a Mob. A Mob, além de ser meu primeiro grande cliente, ela é o meu primeiro cliente que me dá a possibilidade de terceirizar. É o meu primeiro cliente que deixa eu fazer um outsourcing lá com eles. É onde a gente experimentou. Eu brinco que esse T, hoje aqui de Tecla T, que no começo a idealização desse nome, esse T é de transformação, de tecnologia e tal. Cara, hoje é o nosso propósito isso, é de transformar a experiência do outsourcing. Hoje a Tecla T, o modelo principal que a gente trabalha é com alocação. O Gustavo me perguntou aqui um pouquinho antes dos bastidores. Rafa, se a gente desenvolve, cara, eu estou precisando de um sistema e tal. Gustavo,
Cara, eu sou um cara meio chato de dizer não, de recusar a oportunidade, mas hoje o projeto tem que ser muito atrativo para a gente tocar de uma forma que não seja com alocação. Porque é a forma que a gente acredita. A gente percebeu que no modelo de fábrica de software, se você perceber, outras empresas sofrem da mesma dor. Qual é o problema? Cara, quando você está comprando um software, diferentemente de você está comprando um apartamento, cara, o software é uma parada meio intangível. Então você chegou para me contratar um projeto, você tem um entendimento do produto que você quer, eu acho que eu entendi o que você está precisando e a gente vai experimentar no meio desse percurso se deu match, se eu entendi tudo que você me passou. Se eu não entendi, cara, a gente vai ter problema. É engraçado, até tem algumas esses memes de internet, né? Falando dessa questão de desenvolvimento de sistema. Aí, passe as instruções para o desenvolvedor. Aí assim, instruções de fazer um sanduíche. Coloque uma fatia de queijo no meio de 2 fatias de pão. Aí o pão está em pé e a fatia no meio, né? Então, assim, é realmente uma coisa... É uma comunicação que tem que ser muito amarrada, né? De fato. E, assim, o que me chama a atenção, Rafael, nas tuas falas até então, é uma empresa de tecnologia, mas ela inovando, não no serviço, mas na forma de prestar o serviço. Eu acho que esse é a grande sacada do projeto, né? Veja... Eu tenho diversas e diversas empresas aí no mundo, né? Nessa questão aí, nessa pegada de desenvolvimento de software, mas o fato de eu ceder a minha equipe em loco, né? Por um prazo indeterminado, é uma alocação de mão de obra propriamente dita, né? Isso aí. Dar a minha cara a tapa dessa gestão, que é dificílima, eu tenho certeza disso. Hoje você compete R$1 para $1, né? Então, exatamente. O dólar aí 5 vezes mais caro, né? Mais valorizado, enfim. E aí é isso, eu acho que assim, o primeiro insight que eu tenho realmente é a inovação, muitas vezes... Não é o que você entrega. Muitas vezes é a forma que você faz acontecer, né? A forma que você se disponibiliza a escutar teu cliente. Então eu queria entender um pouco assim, fazendo esse gancho, como vocês perceberam assim, a necessidade ou a oportunidade dentro desse outsourcing para poder aumentar o ticket, cobrir a dor que os clientes tinham. Queria entender um pouco como se deu esse entendimento, ou não, foi uma coisa que veio que meio na conversa aí da Mob que tu falou, foi meio que coincidência, ou não foi um planejamento mais estratégico de vocês. Queria entender um pouco dessa pegada. Maravilha, e eu concordo 100%, Gustavo. Eu tava dando uma palestra, cara, faz bastante tempo essa palestra lá no Sebrae, o foco deles era o agro, e eles falaram, cara, eu preciso de um papo aqui inovador, tenta convencer aqui a galera de alguma forma essa importância. E eu falei exatamente isso. Eu falei, pessoal, a inovação que o Netflix fez foi criar um novo padrão de consumo, Porque assim, o pessoal já tinha a necessidade de consumir filme e série. Só que eu não ia na Netflix, eu ia na Distrivídeo, eu ia na Blockbuster. Mas o meu interesse de consumo de conteúdo já existia há muitos anos. As pessoas não começaram a precisar se locomover com um motorista dirigindo para você agora. Não, antes ela tinha um táxi, agora ela tem um Uber, ela tem várias outras plataformas. Então eu estou muito ligado na inovação tá bom, é a mesma demanda, mas como é que é esse modelo que vai ser comercializado agora? Então, a Tecla T chega nesse viés, tá, Gustavo? É exatamente isso. Perfeito. Mas, cara, zero planejado, eu não sabia fazer isso, acho que todo dia a gente aprende e foi muito tentando coletar feedback dos clientes. Então, a gente sempre teve... Talvez o nosso diferencial era estar muito próximo deles. Tem uma coisa que foi um diferencial nosso no começo, a gente não mudou até hoje, mas talvez isso tenha sido algo que impulsionou bastante. Por exemplo, quando eu chego para conversar, vou usar o exemplo da Mob de novo, eu chego para conversar com a Mob e falo, cara, dá uma oportunidade para uma empresa cearense, a gente quer começar esse processo. Tá bom, tem algum cliente que vocês terceirizam? Não. Pô, vamos ser o primeiro? Cara, mas é muito inseguro. Falei, cara, eu confio tanto na nossa qualidade que eu não vou pedir nenhum tempo mínimo de fidelidade que vocês têm que ficar com a gente. Nosso contrato não tem nenhuma multa de cancelamento. Se você não gostar, tá tudo certo. Próximo mês eu não tô aqui. Então, isso gerou na gente uma necessidade de mostrar um valor, cara, gigantesco. Verdade. Hoje a gente já tem esses 4 anos, a gente já tem tudo isso que a gente tem comentado de sede fora, projetos internacionais, maior fornecedor de tecnologia aqui e ali. Cara, a gente não mudou, porque não precisa mudar. Esses caras continuam com a gente até hoje. E trouxe pra gente a necessidade de estar sempre entregando muito valor. Quando eu comecei a terceirizar, a gente veio com a cabeça, tá bom, vou terceirizar desenvolvedor. Tá, mas e por que a área de processos não pode precisar de um analista de processo? E aí vem o X da questão de por que com a gente, por que não com outra empresa. Cara, por mais que seja um analista de processo, que teoricamente, não é tecnologia. Cara, esse cara é um analista de processo de uma empresa de tecnologia. Então ele começa a perceber, cara, aqui pode automatizar, aqui otimiza. Deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de ter muita gente trabalhando, e é um segmento muito sensível, a cultura é muito forte. Muito forte.
E eu acho que ela que faz a grande diferença, né? E aí, um ponto importante que eu queria entender, né? Essa parte de seleção de pessoas, como é que vocês fazem? Cara, é muito desafiador. Acho que desafiador serve para todas as perguntas aqui, porque eu preciso entregar rápido. Hoje eu tenho um SLA, eu me comprometo com o meu cliente e diz assim, cara, não importa a tecnologia, não importa o cargo que você precisa, em 7 dias eu te entrego essa pessoa implantada. Então, é muito desafiador. Isso foi sendo construído com um grande banco de talentos. A gente vai alimentando isso. A gente está muito presente na comunidade, gerando valor e estando pertinho dessas pessoas. Mas é complicado, porque também não é só o currículo dessa pessoa. Rápido, né? É um time rápido. E hoje eu estou falando de exigências muito altas. Por exemplo, o meu maior cliente internacional hoje é em Londres. Eu voltei agora em outubro. Eu não conheci ele pessoalmente. Passei 3 meses lá acompanhando essa operação. Cara... o básico é esse cara saber o inglês fluente. E aí a gente falando no Brasil, cara, não é simples. Eu tô falando do Brasil com pessoas que trabalham com tecnologia que teoricamente são mais próximas. Não é fácil. Tem uma renda maior e em que tese, tem uma renda, formação mais estruturada. Cara, não é fácil de encontrar. Então é muito desafiador o recrutamento e seleção. E essa parte de cultura é muito pesada. Uma pessoa uma vez me perguntou, Rafa, e aí como é que tu tá enxergando esse cenário, cara? O boom da tecnologia, que horas que essa bolha estoura? Tem desenvolvedores ganhando 40 mil, 50 mil, moleque de 20 e poucos anos. Falei, cara, não vejo problema não. Acho que o cara tem que ganhar grana mesmo. Se tá gerando valor, quanto é que esse profissional ele gera no final da ponta de resultado, não vejo problema. É importante, né? Pra mim, eu vejo o problema na conduta dele. O que é que a gente começou a ter problema? Cara, hoje tu tem moleque de 20 anos e que normal esse cara ser imaturo, que ele hoje ganha 20 mil reais, que pra muita gente, cara, é um sonho de salário. E aí chegou a empresa assim, tá bom, te pago 21, mas tu tem que começar amanhã. Tá bom, abandono tudo que eu tenho aqui. Aí chega assim, Rafa, amanhã eu não venho mais. Cara, beleza, tranquilo, a conduta é sua. Aí a gente espera daqui a 6 meses, aí vem de novo o cara. Rafa, eu queria me candidatar. Eu falei, cara, não é só isso, não é só grana, não é só... Tem outros fatores. Quando tu diz pra mim que amanhã não vem, tu não tá dizendo pra mim... comprometimento, né? Exato. Tu não tá falando pra mim que não vem, tu tá falando que eu vou ter que falar pro meu cliente vai ter que se justificar com o cliente dele, que o projeto dele tá falhando porque o profissional sumiu. Então, na minha visão, a conduta perigosa e que tem um problema com cultura e a bolha, na minha visão, vai estourar aí, não por conta de altos salários. Então, hoje eu pego currículos na nossa seleção, cara, foi se candidatar na tecla T, se você tem esse padrão, você não vai entrar. Currículo de um cara, nós estamos ainda, já viramos agora dezembro, mas eu peguei um currículo agora em outubro, chegou para mim, a gente sempre compartilha essas situações, cara, em outubro, o cara tinha passado em 4 empresas. Uma cada semana, uma atividade muito grande. Então, assim, cara, para eu virar a 5ª empresa nesse ano, cara, eu tô fora. Então, assim, é difícil. O recrutamento e seleção tem um fator da cultura. Esse tema é muito forte. A gente conversa praticamente todo dia sobre cultura. Nessa minha viagem, eu fiquei 3 meses aí fora, agora acompanhando essa operação, eu voltei muito atento a isso. Foi dividida parte no Reino Unido, parte na França. Só uma curiosidade, em 2017 me caso com essa namorada, que até hoje é minha esposa. A gente foi passar a lua de mel na França, eu não falava nada de francês, só inglês. E, cara, foi desastre, né? Um desastre. E eu falei, volto aqui a próxima vez falando. E a gente vem voltando lá, e eu aprendi francês, e eu volto lá, nem fale comigo inglês. Eu vou testar esse francês aí que eu aprendi. E, cara, eu fiquei refletindo, e a gente conversou com o time quando eu voltei. Cara, como é que pode um país pequenininho, que é a França, ter uma economia super forte? Tu chega lá, tu quer trabalhar, tu vai ser obrigado a falar francês. As regras dos caras, tu vai ter que adotar. Cara, isso é cultura. Isso é cultura, o reflexo disso é cultura. Eu fui pro Rio semana passada. Cara, tu desce do avião e eu não sei porque eu me desliguei disso. Acho que com a loucura de Taylor Swift, eu aterrissei, já começa a música e tal. Me desliguei que eu ia cair no Rio de Janeiro ali. E aí o sotaque muda. Cara, como é que pode? A gente tá dentro do Brasil, é outro sotaque, são outros costumes. Cara, é a cultura. Então, a cultura de empresa de tecnologia, meu amigo, é loucura. É desafio. E é uma pergunta para o futuro, né? O que é que você enxerga aí para a área de tecnologia? Né? Eu estava até conversando em outros podcasts que o teu segmento ele está tendo muita fusão, muita incorporação, o pessoal se juntando. E até para poder fortalecer mais ainda grandes empresas, né? Sim. O que é que tu sente aí do mercado? Acho que está super aquecido. Tento acompanhar e pensar quais são as próximas evoluções. Acho que uma ideia, a gente veio conversando agora há pouquinho, que voltar não tem como, uma vez que você experimentou a tecnologia, não faz sentido você voltar para o analógico, mas
eu enxergo que tem algumas evoluções aí e o perigo é a falta de mão de obra. A gente hoje a gente escuta isso há muito tempo, está faltando gente qualificada, está faltando pessoas qualificadas, é verdade, é difícil mesmo encontrar, não é fácil. Então, o que a gente está tentando se movimentar é na formação de gente qualificada, de pessoas qualificadas, e que o aspecto técnico é um dos detalhes que eu preciso desse cara. Eu me importo muito com a conduta, o que a gente chama de soft skills dessa galera. Então, eu acho que aí tem uma preocupação. Mas sobre o mercado, cara, aquecidíssimo. A gente viu há poucos meses, ano aí, algumas demissões em massa, e o pessoal ficou meio assustado, não estou entendendo isso. Cara, cresceu pra caramba na pandemia, fez o que precisava fazer na pandemia para automatizar alguns sistemas. Acelerou o processo. Acelerou o processo, chegou ao fim. Mas daqui a pouco vem outro ciclo. Então, assim, tá bom, mas no final, quanto que tá somando a mais? Quanto que tá transacionando a mais? Então, o mercado tá muito aquecido. Eu não acredito num recuo disso. Eu acho que é muito forte. Até porque se surgiu primeiro com as grandes empresas, né? A necessidade de robotização, automatização. E isso veio... o efeito manada, né? As médias empresas, as pequenas empresas já entendem que é uma realidade e precisa melhorar os seus processos. Perfeito. Então, existe uma necessidade de contratação, a necessidade de melhoria de tecnologia. Eu coaduno com o mesmo posicionamento. O mercado aí, o céu é um limite ainda. Exatamente. A gente vê, né, Danilo, assim, até abrindo aqui um pouco para o Rafael, é um caminho sem volta em todo e qualquer segmento. Na nossa realidade lá na Secran, hoje, nós temos internamente, dentro da equipe de desenvolvimento, 6 pessoas. Certo. Uma empresa de contabilidade, né, que enfim, a gente até ganhou recentemente aí um prêmio Robicount, ganhamos o 3º lugar, né? No Brasil, né? A nível Brasil, dos escritórios inovadores, mas assim... É muito nessa pegada, por quê? Porque a gente enxerga que é um caminho necessário, não é um luxo, não, é uma necessidade. É isso aí. Porque o governo vem investindo, a concorrência vem investindo, a burocracia vem aumentando, a quantidade de processos vem aumentando, então... E a dificuldade de encontrar mão de obra, ela é latente em todo e qualquer segmento. Então, no momento que eu não tenho a velocidade de gerar uma equipe formada, né? A base formada, vamos dizer assim... Porque eu teria que ter uma faculdade dentro da empresa, né? A gente tem várias políticas de treinamentos cíclicos, né? Recorrentes, mas em termos de rotinas e processos e acertos, e enfim, tá entregando para o cliente não é nem coisa de outro mundo. É o básico bem feito que muitas vezes a gente vê no mercado, trazendo aqui para o mundo da contabilidade, que é o nosso, né? Isso nem isso é possível. Então, na tecnologia, né? Na inovação, no desenvolvimento, a gente tem colhido realmente bons frutos. E aí, assim, é uma veia necessária, não é luxo, não é nada. Então, é um caminho sem volta. E aí eu queria fazer esse gancho, né? Trazendo um pouco assim, se a gente pensar na tecla T, eu não sei se 5 anos é muito, né? Já que a gente só tem 4 de existência. Mas nos próximos 2 anos, assim, há alguma pegada específica? Eu vejo, de fato, eu particularmente, né? Não conheço uma empresa num segmento, nesse modelo, que é super interessante. É um baita desafio essa gestão de 400 pessoas, tratar com choque com cultura de cliente, é muito na pegada do home office, casando com a necessidade de estar interno. Mas eu queria entender, assim, qual o plano, assim, há algum novo braço operacional, algum projeto na incubadora, enfim, algo que você pudesse compartilhar aqui, pensando nessa veia tecnológica de desenvolvimento? Tem demais, tem demais. E aí, só para fechar o gancho com o que tu falou, Gustavo, e aí vem muito, talvez... Cara, a Tecla T nasceu e daqui a pouco veio uma pandemia e a gente surfou uma onda muito boa. É estranho, né? Por que a gente surfou essa onda muito boa? É justamente porque não tem volta. Então, por que eu não tive cancelamento de contrato da pandemia? Por que as empresas me contratavam mais na pandemia? Porque eles começaram a perceber que ali eu era um meio de viabilizar. Os ganhos, né? Os ganhos. A Green Life, por exemplo, ela virou minha cliente na pandemia. Eu já conhecia o pessoal de lá, mas eles não eram nossos clientes. E falou assim, Rafa, beleza, vamos fechar. Eu felizão. Porra, que legal, top. Notícia ruim, tu tem 13 dias para entregar. Falei, cara, 13 dias, tá maluco? Rafa, 13 dias, se eu não tiver a academia aberta, eu tô lascado. Eu vou falar pra Amanda, nossa sócia, que é a gestora de pessoas, pegar umas dicas com você desses times. Desse time mais rápido. Não, e aí depois eu vou ouvir do meu time. Vai implantar. Não, e aí depois eu escuto do meu time. Porra, tu tá maluco, pô, prometeu isso aí. E é desafiador. E aí, cara, eu tinha 13 dias. Imaginando ter um banco de dados, de currículo, de pessoas, né? Deve ter aí um RH muito robusto. Aí uma pergunta,
nessas contratações, né? Você olha muito o lado também comportamental ou somente o técnico? Demais. A gente olha demais o comportamental. A gente tem que ser rápido tá ligado nesse com a cultura, processo. né? Tá ligado com a cultura. A gente hoje tem um processo bem redondinho que esse cara, rapidamente ali, se ele não tiver dentro da nossa cultura, com algumas metodologias que a gente faz, esse cara se mostra que ele não pertence ali, mas é desafiador pra caramba e é muito forte esse processo de entender a índole desse cara, né, como vai ser. Sobre o que o Gustavo tinha me perguntado daqui a 2 anos, eu tenho esse desafio, esse problema de tentar pensar a longo prazo, porque, cara, tudo muito novo pra gente. E a mudança é muito rápida, muito né? rápido. Muito acelerado. Né? O Renan não veio e a gente ia expor aqui o que é que acontece no final do ano, que sempre a gente briga, a gente é irmão, a gente se respeita pra caramba, mas, cara, dá outubro, novembro, começa o planejamento estratégico do próximo ano, a gente sempre briga. Cara, normal, coincidentemente, há 4 anos a gente vem brigando nesse período, que eu chuto pra cima, eu falo, cara, próximo ano vai ser isso aqui de faturamento, a gente vem crescendo exponencialmente, e ele, cara, tu tá maluco, não vai dar. Eu falei, cara, vai dar. Vai dar. E aí ele topa, e uma vez que é legal a nossa relação aqui, uma vez que ele topa, também comprou o projeto e vamos para cima atrás do número. Mas é isso, e a gente não sabe ainda os limites disso. Graças a Deus, durante esse período, o que a gente veio sonhando, a gente veio conquistando. De novo, eu estava nessa viagem agora, cara, caiu uma ficha e me emocionei lá. Eu falei, cara, que loucura, bicho. Há 4 anos eu não tinha uma empresa. Hoje ela existe, ela emprega quase 400 pessoas, ela impacta clientes e hoje eu estou aqui na Europa conversando com o maior cliente da agência internacional, que é em Londres, e os caras são, dentre as 1000 empresas que mais cresceram na Europa, esses caras estão nessa lista. Então, é muito doido. Então, a gente tem essa dificuldade de projeção futura. Normalmente, a nossa dica é, cara, estica a baladeira. Sonha alto e sonha abaixo tem o mesmo preço, né? Estica essa baladeira. O nosso próximo objetivo que está em curso, a gente em maio abriu uma operação nos Estados Unidos, então a Tecla T hoje ela tem sede nos Estados Unidos, empresa aberta, tudo certinho. Os nossos contratos internacionais circulam por lá e a gente tem esse objetivo de tornar uma operação tão autônoma como a do Brasil hoje já é. Hoje ela roda legal, hoje já tem esses processos já claros e a gente vai brincar com outros problemas agora, tá bom? Então estamos falando do idioma, estamos falando da cultura. Eu sempre uso um exemplo que um grande amigo falou para mim assim, Rafa, quem é o campeão da 2ª divisão de hóquei do estado, sei lá, da Geórgia? Sei não, pô. É isso, pô. Quem sabe é o cara que mora lá. Então, esse cara aí é onde ele sabe cadê os caminhos. Então, foi uma dica muito legal. Quando a gente começou essa operação, eu tô focando aí. Tá bom, como é que eu otimizo isso? Como é que eu operaciono essa parte internacional com pessoas de lá que seja o nosso braço? Então, talvez os próximos 2 anos, tenha uma operação bem consolidada internacionalmente. Legal. Eu queria dar um insight aí para todo mundo aí. Seguinte, você está trabalhando na parte de locação de mão de obra especializada em tecnologia. Tu já parou para pensar que quando a reforma tributária sair, você vai dar um crescimento altíssimo? Porque o que acontece, né? Com a aprovação da reforma tributária, a questão da terceirização vai ser muito forte. Porque as prestadoras de serviço, elas vão poder trabalhar naquela questão do débito e crédito, né? Perfeito. Gerar crédito para os clientes contratantes. Justamente. Né? Então, isso aí, eu acho que tem que estar ligado, né, com as mudanças que vão ocorrer para os próximos 10 anos aí, diante dessa transição e um pouco para frente, que vai trazer uma grande oportunidade para as empresas de tecnologia, né? Então, quem está bem posicionado em relação à terceirização, com a reforma tributária, que muita gente está vendo como uma ameaça, para alguns segmentos vai vir uma oportunidade, que é o caso da Tecla T. Perfeito. Eu sempre falo, cara, qualquer segmento tem as suas dificuldades, o nosso não é diferente, é muito complicado tudo, a gente falou aqui de algumas coisas que são realmente muito complexas, mas fora tudo isso que a gente está falando, ainda tem esse caráter de peso tributário, de peso dessa operação. O Gustavo acompanha a gente de muito próximo e a gente entendeu que a brincadeira que a gente quer brincar com os clientes que a gente quer atender, não tem negócio de maracutaia, de gambiarrazinha. Meu amigo, não gerou nota, não tem pagamento, não consegue ter margem para brincar. Então, a gente
sente muito esse peso de tudo isso que eu estou falando, mais ainda o custo dessa operação. Então, que venha essa reforma, que venha e deixe essa operação mais saudável para a gente fazer o que a gente está fazendo bem. Eu brinco, se está dando certo desse formato mais apertadinho, imagina se ficar uma operação mais saudável, né? Então, que venha. Então, esse é um insight aí que a gente queria passar para todo mundo que vai estar assistindo o podcast. É uma grande oportunidade para as empresas do segmento de terceirização. Se você não tem a terceirização, comece a pensar que é algo que vai fazer sentido, né? Para o seu negócio. Né? Perfeito. Eu queria também, Rafael, mudar um pouco aqui da conversa. Sei que você já passou por Harvard, né? Não é à toa que está onde está, teve alguns ensinamentos. Então, eu queria pegar um pouco, fazer uma conexão. Dentro desses ensinos, né? Desse estudo que tu teve por lá, o próprio Renan também passou pelo MIT, né? Queria ver um pouco assim, essas culturas, falando mais de você, se tiver algum insight que você queira trazer em nome do Renan, a cultura americana, a cultura do país de primeiro mundo, dentro da gestão, dentro da operação, queria fazer um pouco dessa conexão para entender um pouco desse mindset, dessa linha de raciocínio que vocês pegaram lá, né, na ponta do berço da tecnologia, vamos chamar assim, e trouxeram. Muitas vezes a gente acha que a tecnologia está tão distante, né, Ananias? Pô, a gente está falando de uma empresa genuinamente, não é nem cearense, é fortalezense aqui do lado da gente, literalmente. É realmente um case de extremo sucesso que vem conquistando o mundo, né? Então, daqui a pouco estando aí nos 6 continentes, a gente poder realmente tá comemorando isso. Mas eu queria fazer um pouco dessa conexão. O que é que tu viu, que trouxe de bacana dentro da tua realidade para a gente poder, dentro do business, do core e da Tecla T, que foi aplicável, né? Vamos dizer assim. Maravilha. E acho que o Renan ia contribuir bem com essa experiência que ele teve no MIT. A minha foi mais rápida, foi um curso que eu fiz, um curso no modelo híbrido, ainda estava em fase ali de pandemia, mas que te entrega um conteúdo igual se eu estivesse na sala de aula. Então, eu estava contando para o Gustavo fora, não foi aquele curso que você está lá, não foi minha graduação presencial 100%, mas me permitiu ter um contato ali próximo e conversar com pessoas que estavam vivendo aquele ambiente diferente do meu. Cara, é surreal. A gente sempre acha que eu já sei de algumas coisas, meu amigo, você chega lá, você não sabe de nada. E é legal. Tem que desaprender para aprender, né? A gente sempre gosta de fazer bastante curso, eu e o Renan, e a gente sempre tem uma fase. A gente entra em qualquer curso, e aí Brasil, Fortaleza e também de fora, tem essa parte em comum que, cara, os primeiros, sei lá, turno, primeiro dia, cara, depressão, bicho. É depressão. Diz assim, cara, a gente não sabe de nada, cara, a gente faz isso aqui muito errado. Olha o que essa empresa aqui já tá fazendo. Mas aí o segundo dia vem, cara, beleza, a gente não sabia, agora a gente sabe, né? Agora vamos implementar. Já cabe a gente a executar. Quantas pessoas não sabem disso? Então, esses cases que a gente sabe, eu acho que o maior ganho que tem disso, sabe, Gustavo, dessa experiência, cara, são os cases. É conhecer as empresas que fizeram algum case diferente que eu não conhecia e que eu posso implementar isso. Eu brinco conversando com alguns amigos que sou muito fã do Steve Jobs, o que ele fez, acho que é surreal. E tinha uma prática que as pessoas que trabalhavam com ele comentavam que, cara, do nada Steve Jobs se mandava, começava a andar no campus. Começava a andar, o que é que esse cara tá fazendo? Cara, aquele momento, ele tá desopilando, ele tá dando margem ali para a criatividade dele, conseguir trabalhar e tal. E eu enxergo que comigo tá muito relacionado a viagens. Eu e minha esposa, a gente adora viajar no âmbito de turismo mesmo, mas aí eu chego lá e não tem por onde. Aí eu quero saber qual é a empresa daquele país, qual é a empresa de tecnologia, qual é o polo tecnológico. Então eu começo a visitar empresas e é muito legal. Todas essas viagens que a gente fez, cara, sempre volta algum insight legal para a Tecla T. Sempre volta. São 2 pontos. Né? Porque são 2 pontos. Você está indo a turismo, então você está saindo do seu dia a dia. Exatamente. Então, as melhores ideias, elas surgem, não é no ambiente de trabalho. É isso aí. É viajando, é tentando desopilar, né, com um ditado popular, que aí se surgem novas ideias para poder melhorar nossos negócios. Perfeito. Então, e aí eu me forço a estar sempre consumindo cursos, e principalmente fora, e tentar experimentar essas culturas diferentes. Cara, vai vir alguma coisa que você não sabia, que você não imaginou que podia ser feito. E é isso. E eu acho que essas empresas hoje que fazem missões para fora, que você fecha um pacote, ela te leva para conhecer empresas nos Estados Unidos, te leva para conhecer empresas no Israel, em outros polos de tecnologia, cara, é muito válido. A gente muito não rico, tem acesso ao que esses caras estão fazendo na ponta. Não tem. E aí tu tá lá e tu descobre que lá em Israel tem um cara, uma empresa que inventou um colírio que tu coloca no olho e tu não precisa usar óculos. Tipo, é uma loucura. Tipo, é exatamente isso. Então acho que o maior ganho, Gustavo, nessas experiências internacionais de estudo e fazendo esse tipo de programa,
Cara, são esses contatos com coisas que não estão no nosso redor todo dia. E você pensa fora da caixinha, né? Eu acho que é o mais importante, né? Perfeito. Até fazendo um gancho, viu, Ananias, assim, com a fala do Rafael, a gente também percebendo a importância desse tipo de experiência, está organizando agora para 2024 uma missão convidando clientes e parceiros Secran para ir para São Paulo. A gente está organizando aí no primeiro semestre de 2024, depois a gente vai divulgar melhor. Mas é isso, visitando grandes players, tecnologia, financeiras, grandes varejos, trazendo essa experiência, né, trazendo a oportunidade para os clientes e parceiros Secran estarem nesses big players, vamos dizer assim, né, empresas que faturam bilhões, justamente para esse tipo de insight, trazer essa oportunidade aos nossos clientes que muitas vezes ficam realmente na caixinha, né, do dia a dia operacional e em viagens como essa trazem aí assim, experiências riquíssimas, trocas de informações, né, riquíssimas. Vale demais, cara. Recomendo a todo mundo. E não sabia, cara, me avisa quando tiver, tenho muito interesse, sempre faço essas missões e vale a pena, vale a pena. Show de bola, show de bola. Meu amigo Rafael, chegando aqui na reta final, você tem mais alguma pergunta, Nias? Não, eu acho que eu queria entender deu para trazer então, assim, bastante informação, bastante insight. Legal. Eu tô doido que ele me passe aí uns 5 currículos para poder eu contratar na parte de desenvolvimento. Bora. Mas assim, acima de tudo, realmente lhe parabenizar, cara, pelo case de sucesso que tu tem. Cara. Você, o Renan, a Lorena. De fato, assim, a gente vê que é uma empresa que em 4 anos já está lá no céu e assim, vai chegar no sol já continuando subindo, né? E isso é muito bacana, ver que são empresários jovens, inovadores, não só no serviço entregue, mas na forma de entregar. Eu acho que isso é a grande sacada aqui da nossa conversa. E assim, queria pedir aí assim, o que é que tu deixaria de mensagem ou de dica para quem nos acompanha. Assim, a gente tem empresários aí, indústria, serviços, tem as tecnologias, comércio em geral, então da tua jornada, o que é que tu deixaria aí de entrega, né? Se fosse resumir numa frase ou numa dica ou numa orientação, para essa galera que está nos assistindo poder aí absorver da tua experiência. Perfeito. Acho que tem 2 pontos, Gustavo. E, cara, brigadão pelo convite. Eu adoro bater papo sobre isso e muito legal. Acho que a gente precisa incentivar que isso aconteça mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, um insight que, cara, não repetiria. Acho que é o ensinamento do que não fazer. E eu estou muito ligado nesses cases também, cara, eu fiz por esse caminho e não deu certo, economiza o seu tempo. A nossa abertura do nosso processo internacional foi com um papo com um grande amigo, hoje ele é membro do Conselho da Tecla T, e ele me ligou e a gente bateu um papo, no final ele falou assim, Rafa, tu economizou $1 milhão. Eu falei, pô, cara, obrigado. Não, foi verdade, pô, eu perdi $1 milhão porque eu não sabia disso que eu estou te falando agora. Então eu fiz e tá rodando legal. Mas o insight, o primeiro ponto que eu ia falar, Gustavo, o do que não fazer foi o que eu fiz. Cara, a Tecla T, ela começa, pelo que eu fui falando, com várias... Não torcendo contra, mas com várias ressalvas de possibilidades de darem errado. Então, eu sempre pensava assim, cara, não vou fazer grandes planos. Se ela durar até amanhã, tá tudo certo. Se ela durar até o próximo mês, tá tudo certo. Então, passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então, eu tive uma cultura de não comemorar. Por exemplo, fechamos a Mob. Cara, eu não comemorei. Eu coloquei 2 profissionais lá na Mob. Eu falei, cara, quando eu tiver 10 eu comemoro. A gente completou 10, eu não comemorei. Não, quando tiver 30, quando eu tiver 30 eu comemoro. Cara, eu não comemorei. Aí a gente entrou no Apvida. A gente começou, acho que o nosso contrato era para começar com 70 pessoas. Eu falei, cara, implantamos 10, não comemoramos. 20, não comemoramos. 30, 70. Eu falei, não, pô, 70 era o básico, era o que eles contrataram a gente. Então, quando a gente chegar em 100, a gente comemora. Chegamos em 100, não comemoramos. E aí, conversando com esse mesmo cara, faz parte do conselho, o Regis, Rafa, faça isso não, pô. Comemore. Porque eu começava a perceber, Gustavo, eu não percebi esse crescimento da Tecla T. É verdade. Eu Você percebia, fica tão dentro do negócio, né, que não vê exatamente, as pequenas conquistas, né? Eu percebia o crescimento da Tecla T quando eu tava aqui batendo um papo, dizer, cara, a Tecla T tem isso, fez isso. Falei, caraca, a gente fez muita coisa. Verdade. E hoje a gente tem uma cultura muito disso. Pequenos marcos, comemoração. E isso pequenos marcos, agrega comemoração. valor. Demais. Né? Motivação, demais. Engajamento. Então, o meu primeiro insight é, cara, não cometa isso. Pequenos passos, pequenas conquistas, comemore. E o segundo, sei lá, conselho que eu posso dar, e aí vem muito específico da nossa região, e que bom ou mal foi aqui que eu comecei. Cara, a gente tem uma cultura que acho que a gente precisa melhorar em alguns aspectos no seguinte sentido. Ah, não, pô, eu faço aqui há 30 anos, não preciso mudar. Sempre foi desse jeito. Sempre foi desse jeito, por que eu vou agora ter que colocar tecnologia? E aí a gente começou a ter uma resistênciazinha de entrar, e eu lá em São Paulo não tinha essa resistência. O cara dizia, não, pô, beleza, a gente não faz, mas deixa eu conhecer.
beleza, me mostra que é possível. Ah, dá para otimizar isso? Me mostra. Então a gente tinha uma receptividade melhor. Estou percebendo que está mudando aqui no Ceará, mas, cara, a gente tem que se permitir mudar. O empresário cearense aqui, e eu sou também um empresário cearense, a gente tem por padrão, talvez uma defesa. Não, cara, não vou nem receber aquele fornecedor, vai querer me vender. Cara, eu nem quero te vender, eu só vou te vender se fizer sentido para você. Então não tenha medo de conhecer mais tecnologia, de colocar no teu negócio algo para trazer, para ajudar. Acho que o grande lance é para ajudar. Se não fizer sentido para você, não se preocupe, você não vai comprar nada. Então, talvez as pessoas permitirem a perceber, cara, ok, não tinha não, mas e se tiver? Como é que eu faço? Para fechar, tem uma máxima que eu escutei, cara, várias vezes no meu curso de computação, que o professor dizia: meu amigo, se você souber como quebrar o seu negócio, seja você o cara a quebrar. Então fique se perguntando: eu tenho uma farmácia hoje, tá bom, como é que eu quebro? Como é que minha farmácia quebraria? Cara, minha farmácia quebraria se acontecer isso. Cara, e se for eu o cara fazer isso? Eu já pensei várias vezes como é que o meu negócio quebra. E a gente está se movimentando para perceber como é que a gente se blinda disso, ou como é que a gente começa na frente. a desgraça, vamos dizer assim, né? Mas tem que se permitir a pensar nessas possibilidades. E eu acho que a gente falando aqui como Ceará, precisamos bastante ter essa cabeça um pouco mais aberta. Então, acho que é por aí. Perfeito, meu amigo. Doutor Ananias? Foi excelente, muita informação. Super rico. Muito rico em conhecimento. Assim, ficou muito claro para mim que cultura é tudo. Né? E eu queria agradecer em nome da Secran. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Foi excelente e muito obrigado. E espero que todo mundo tenha gostado. Perfeito. Rafa, só agradecer, meu amigo, a você, a quem nos acompanha. Fechando aí mais um episódio do nosso podcast Contabilizando Sucesso. Acompanhem-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Tem que pedir like, viu? Tem que pedir o like. Tem que pedir o like, comentário, curta aí, se inscrever, né? Isso aí. E também na comunidade do WhatsApp. Meu amigo, só agradecer. Excelente. Tamo junto. Muito obrigado aí por tudo. Valeu, meu irmão. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau.